Olá, estamos iniciando mais um culto confinado. Hoje, 28º culto confinado. Estamos no dia 24 de abril do ano de 2020. Quero destacar que nesta sexta-feira nós reconhecemos aí uma sexta de turbulência. Muitas pessoas preocupadas com o cenário político do nosso país. Hoje, nós tivemos aí o ministro Sérgio Moro deixando neste momento o governo do atual presidente. Muitas pessoas estão preocupadas com essa decisão. Muitas pessoas estão comentando, falando as suas opiniões sobre essa decisão. Nós vamos pensar nesta tarde sobre a manifestação das nossas preocupações através do nosso membro tão pequeno, mas tão grande em termos de confusão. Pense comigo sobre todas as questões que a língua é capaz de trazer para a vida de uma pessoa, para uma sociedade, para um grupo. E eu quero, antes de iniciar a nossa leitura bíblica, destacar famílias que têm aproveitado esse tempo de confinamento e feito em suas casas uma agência de oração, uma agência de culto doméstico para proclamação. A primeira família que eu quero destacar nesta tarde é a família do Marcos, da Raquel e do Samuel. Essa família tem aí buscado usar a sua casa como um local de oração. O Samuel, muito atento, sempre participativo aos nossos cultos, está ali também ajudando a sua mãe, que tem um canal no YouTube, onde ela tem procurado ocupar o tempo também, oferecendo ensinos e reflexões pedagógicas. E o Samuel tem sido aí um grande parceiro de contribuição para a produção dos seus vídeos. Deus abençoe Raquel, Deus abençoe Samuel, Deus abençoe Marcos. Quero também destacar a família do Bruno, da Ana Cláudia, da Ana Clara e do Arthur. O Bruno também tem saído das suas casas para poder trabalhar, para cuidar aí das suas obrigações. A Ana tem trabalhado de casa também, e essa família é uma das famílias que tem procurado ler as escrituras, orar, mesmo na dificuldade do pouco tempo, eles têm procurado reservar esse tempo do confinamento. Tenho ainda a família do José Marcelino, apelidado de Índio, e a família da Simone, a queridinha. Esse casal tem utilizado aí também o final do seu dia para meditar nas escrituras. Eles têm visto os vídeos, orado e feito ali o seu culto doméstico. Tem visto também o esforço do Marcelino para continuar saindo da sua casa, indo até as obras, aonde ele tem feito os seus trabalhos ali também. Quero destacar ainda a família do irmão Expedito e da irmã Penha. Hoje eles estão lá em Pedro de Toledo, na sua residência rural, na sua casa lá em Pedro de Toledo. Um casal missionário, também são muito atuantes na proclamação do Evangelho, são aí diáconos e diaconisa da Igreja Batista em Vila Ema. Hoje nós temos o aniversário também da minha sobrinha, da Ana Clara também, uma segunda Ana Clara que temos aí no vídeo de hoje. A primeira é a Ana Clara, filha do Bruno e da Ana Cláudia. A segunda é a Ana Clara, minha sobrinha, que hoje completa aniversário. Oremos e logo depois vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, quero aqui te pedir, Deus, primeiramente em gratidão pelo aniversário da Ana Clara. Pedir que o Senhor abençoe a saúde da minha sobrinha, que o Senhor abençoe o Felipe,
a Dani, os seus pais, e que o Senhor guarde esta casa de todo mal, Deus. Nesse momento de pandemia, de enfermidade, não permita, Deus, que nenhum mal chegue até essa família. Te pedimos ainda, Deus, pela vida do irmão Expedito e da irmã Penha, guarda esse casal missionário, evangelista, Deus, de toda a enfermidade, de todo mal. Ali onde eles estão em Pedro de Toledo, não permita, Deus, que nenhum vírus, que nenhum mal chegue à casa deles. E que eles também consigam administrar esse tempo com sabedoria, de modo que eles enfrentem esse tempo de pandemia na tua paz e na tua direção. Quero ainda pedir pela vida do José Marcelino e da Simone, pelos desafios desse casal. O Marcelino também tem saído para fazer os seus trabalhos. Guarda ele de todo mal, protege, Deus, na ida, na vinda, guarda ele nas pistas, guarda ele ainda, Deus, desta enfermidade aonde ele tem feito as suas obras. Ser também com a vida do Bruno, da Ana Cláudia, da Ana Clara e do Arthur. Guarda esta família, Deus, de toda enfermidade, de todo mal. Proteja-os, que nenhum mal chegue à casa deles, Deus. Sabemos que o Bruno também tem saído para trabalhar, então guarde ele na ida e na vinda. Proteja-os, Deus. Te apresento ainda a vida do Marcos, da Raquel e do Samuel. Deus, sei que a Raquel e o Marcos às vezes têm saído para suas atribuições profissionais. Proteja-os, guarda-os de todo mal. Abençoe também esses programas que a Raquel tem feito para trazer aí crescimento pedagógico, informação, um canal de ajuda a todos aqueles que precisam desenvolver a educação. Assim, Deus, nós te colocamos a vida destas famílias nas tuas mãos, pedindo a tua rica proteção e a tua direção. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos trabalhando a epístola de Tiago. E hoje é o capítulo 3, um capítulo muito problemático. É um capítulo que traz uma referência a um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas tão poderoso, tanto para abençoar, tanto para comunicar, quanto também para confusão criar. Então, acompanhe comigo, nós vamos ler aí os 18 versículos do capítulo 3 da epístola de Tiago. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu só fazer uma observação. Nós temos utilizado a Bíblia na versão NVI, Nova Versão Internacional, e diz o seguinte: o domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que dificuldade a língua pode causar em uma família, em uma cidade, em uma comunidade. Eu quero destacar aqui
inicialmente o verso 1. Tiago começa a dizer que aqueles que ensinam, que são mestres, que têm uma responsabilidade em cuidar de outros, em discipular, eles serão julgados com maior rigor. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz a responsabilidade daquele que ensina, daquele que cuida, daquele que discipula. Então, precisamos ter muito critério e entender o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, a motivação, a coerência e a consistência. O segundo detalhe que eu quero trazer aqui como destaque é a importância que a gente dá à questão da analogia que é feita. Tiago, ele coloca ali que a língua, ela destrói muitas pessoas e ela destrói relacionamentos. Que o homem que não tropeça no falar, ele é um homem perfeito. Você vê que a língua, a manifestação do falar, ela vai demonstrar aquilo que vai no seu coração. E quando o seu coração está magoado, irado, ele vai demonstrar as fagulhas que vão sair através da sua língua. E você vai usar as palavras para penetrar os corações, para machucar. Isso é uma característica da humanidade. Nós, como seres humanos, que fomos afetados pelo pecado capital, pela queda inicial, temos a distância de Deus como um fato real, que só pode ser apagada pelo sacrifício de Jesus, que ele foi definitivo e total. Com o sacrifício de Cristo, o relacionamento com Deus, ele é refeito. Quando Jesus consumou ali o seu sacrifício, o véu do templo se rasgou, a separação que o sumo sacerdote tinha do sacerdote, o local do Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote, esse véu do templo foi rasgado, o que, através do sacrifício de Jesus, eu e você fomos habilitados para diretamente a Deus estarmos prostrados e também em relacionamento com esse Deus totalmente poderoso. Logo, o relacionamento é algo que foi afetado e o tempo todo é desafiado a ser mantido, construído e observado por cada um de nós diariamente. A língua, Tiago coloca que quando você coloca um freio no cavalo, você domina todo o corpo. E ele coloca esse desafio de dominarmos esse pequeno órgão que reflete as emoções do coração. O comunicador é alguém que alcança os corações, é alguém que através da língua pode trazer bênçãos ou maldições. E aí ele continua falando a partir do verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. No verso 6, ele diz, incendiada pelo inferno. Por que Tiago traz palavras tão duras para a língua? Porque ele coloca a contenda, a malícia e a fofoca como instrumentos de Satanás para machucar outras pessoas. Quando eu promovo uma contenda com a minha fala, com a minha palavra, com o meu pronunciamento, com o meu falso testemunho, eu estou colocando sentimentos ou despertando sentimentos de ira, de mágoa e de ódio entre as pessoas. E a Bíblia é muito clara em dizer coisas que Deus abomina, e uma delas é essa. Quando você observa Provérbios capítulo 8, verso 13,
vem de encontro a essa situação. Olha o que diz Provérbios 8, verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A perversidade no falar traz contenda no pensar, no agir e no relacionamento. Deus, o tempo todo, ele vai mostrando que ele sonda os corações, que ele sonda os pensamentos. E a pessoa que usa a sua boca e a sua língua para trazer essa contenda, ela está sendo instrumento de propagação daquilo que Satanás sempre quis fazer, que é destruir os relacionamentos, destruir a paz entre as pessoas. E é importante que eu entenda, tanto eu como você, meu irmão, que por trás de algo falado, maldito, no sentido de ter sido falado com maldade, existe a perversidade, que por Satanás é utilizado para trazer dor, mágoa, ruptura e ódio entre as pessoas. Leve a sério, não compartilhe nada que não seja para edificação. A bondade por trás de um falar faz parte de um domínio próprio. Lá em Gálatas capítulo 5, quando ele fala dos frutos do Espírito Santo, ele fala do fruto do Espírito Santo. Quando ele fala de benignidade, ele está dizendo que eu sou bondoso, eu tenho bondade em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso. Então eu não construo mau juízo de ninguém. E eu não uso a minha língua para produzir ou incitar a contenda, a ira, a mágoa ou o ódio para o meu próximo, nem contra o meu próximo. Que dificuldade! Características do pecado capital, que tentam em todo momento tornar mortal aquilo que Deus fez para que seja instrumento de bênção, mas que também pode ser maldição para mim e para vocês. Verso 9: com a língua bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago está dizendo que a fonte de todos os pensamentos, de todas as raízes, né, de águas, daquilo que sai de dentro de nós, fazendo uma analogia como se fosse uma cisterna ou uma fonte verdadeira, é o coração. Se o meu coração for bondoso, ele não vai jorrar água ruim, amarga e água doce. Ele vai jorrar apenas um tipo de água. Agora, se o meu coração tem produzido águas insípidas, amargas e de vez em quando águas doces, algo de errado precisa ser corrigido. E certamente está no meu relacionamento com o divino, que vai se refletir no relacionamento com o indivíduo, que pode ser o meu próximo. Continua os dois tipos de sabedoria. Na continuidade, você pode observar que Tiago ele vem sendo muito prático nos seus conselhos. Nós trabalhamos no capítulo 2 a questão da acepção de pessoas, fazer distinção pelo que a pessoa tem, tratar as pessoas com interesses. Agora ele fala de falar das pessoas com maldade ou trazendo contenda. E agora ele vai dizer os dois tipos de sabedoria que devem ser observadas e uma delas deve ser buscada. Acompanhe comigo do verso 13 em diante.
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha que conselho prático. Tiago está deixando claro que aos olhos do mundo, sabe aquela pessoa que acha que é mais esperta do que as outras? Ela se acha mais sábia do que outras. Ela muitas vezes sonega o imposto de renda e acha que ela está saindo na frente. Ela não faz o que é a sua obrigação e ela acha que enganou os outros. Tiago está dizendo que essa pessoa ela é sábia aos seus próprios olhos. Ela tem uma sabedoria terrena e ela não percebeu ainda que ela está prestando contas para o Deus que tudo vê. Talvez ela não percebeu, ela acha que ela está ganhando, mas ela está perdendo em todo o tempo. Tiago convida você para ser sábio aos olhos de Deus, através da verdade. E aí ele dá alguns conselhos para tudo que você fizer, pensar ou falar, seja. Estamos chegando ao final, tá? Diz o seguinte: aonde tem inveja, aonde tem amargura e ambição egoísta e negação da verdade, tem sabedoria humana. São pessoas que estão querendo ser sábios aos seus próprios olhos. Não são sentimentos condizentes com o fruto do Espírito Santo. Agora, aonde tem a sabedoria celestial, o fruto do Espírito Santo, você vai ver tudo é puro com a sabedoria que vem do alto. Então vamos lá, a sabedoria ela vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, não tem contenda, não tem inveja amarga, não tem ambição egoísta, não tem facção, não tem divisão, não tem contenda, não tem dor, não tem traição. Esta é a grande verdade que faz bem ao coração. Muitas pessoas deixaram de confiar em outras, sabe por quê? Porque confiaram seus segredos, a sua dor, a sua tristeza, o seu pensamento, e essa pessoa que ouviu não conseguiu guardar em si e compartilhou com outras, magoando. Essa pessoa que foi magoada falou: eu não confio mais em ninguém a partir daí. Entendo e compreendo a sua dor, mas não compreendo o seu medo de confiar no amor. Se alguém te traiu a confiança, você precisa ter de Deus renovadas as esperanças. Saiba que existem amigos verdadeiros e sinceros. Saiba que você precisa procurar em Deus esses tipos de amigos. E você também precisa aprender a selecionar tudo que você vai dizer aos poucos para conquistar a confiança. E se decepcionar faz parte da humanidade. O que eu não posso deixar é de confiar e ter esperança, porque Deus assim me usa e sempre alcança aqueles que dele dependem e são seus servos para espalhar as boas novas de vida, salvação e eternidade, que vem acompanhado
de amor, benignidade e sinceridade. Sendo assim, use a sua boca para promover vida e paz a todos que o Senhor vier a lhe trazer. Deus abençoe. Estamos multiplicados e nunca encerrados. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, oh aleluia, o Deus do impossível.